Bem, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho, refletir um pouco sobre o tema do nosso programa de hoje. Nosso programa falou sobre o medo. E o medo, curiosamente, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, aparece em Gênesis. Logo depois do pecado, diz a Escritura que Deus procura o homem se esconde dele, e o homem declara que ele sentiu medo. Eu senti medo, tive medo, e aí me escondi. Então, o medo aparece aí, e parece que depois que o medo se apresenta, ele não se ausenta mais da vida do ser humano. É impressionante quantas vezes Deus fala com o seu povo, com as pessoas que o buscavam, sobre a importância de confiar e de crer nele, e não temer, né? É quase um mandamento para nós cristãos não vivermos debaixo dessa opressão do medo. Embora nesse tempo a gente viva de forma tão difícil, porque a gente lida com um tempo difícil. A Bíblia fala que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, difíceis, né? Paulo profetiza isso. Mas quem vive nesse presente século sabe que existe uma indústria do medo. Tudo trabalha para favorecer o medo, ou seja, o mundo ele não funciona de forma a ajudar você a vencer teus temores, tua síndrome de pânico, nada. O mundo ele faz justamente o contrário, ele trabalha para que você tenha medo, sinta medo, né? Existe uma indústria do medo trabalhando atrás de cada situação, das mídias, né, que chegam até você. As pessoas parecem que não têm nenhuma boa notícia para dar, né? Outro dia eu vi um amigo comentando, dizendo que na Folha de São Paulo tinha uma faixa lá, um artigo que era a boa notícia, algo assim. Ele me falou, não me lembro bem, mas ele disse que até aquela boa notícia da Folha de São Paulo já não tem mais. Ele falou, Franco, não tem boa notícia. Claro, a mídia, o jornal não vende boa notícia, parece que só a má notícia é que vende, né? Outro dia teve um atentado lá na França, um marroquino parece que estava lá todo armado até os dentes, dentro de um trem, e ele iria atacar todas aquelas pessoas, aqueles passageiros, ia ser um negócio, né? Uma desgraça, sangue ia ser derramado. Mas aí havia alguns soldados, parece que 2 americanos, um inglês, um francês, que acabaram impedindo aquela tragédia, né? Eles foram lá e imobilizaram o terrorista e acabou a história. Mas também ninguém mais ouviu nada sobre esse assunto. Foi uma notícia pequena, curta, e eu conversava com meu filho dizia, pai, se esse homem tivesse saído dali e tivesse matado gente, ia ser todo dia, toda hora, a mesma cena voltando, né? Ia passar várias vezes a mesma cena, de gente morta, gente derramando sangue e tal. Agora, como o atentado não foi bem sucedido, ninguém comenta, a gente procurou a notícia, a gente não achou nada, a gente não viu nada, porque essa indústria que alimenta o medo, ela se alimenta das notícias ruins, para ir aterrorizando cada vez mais as pessoas. As pessoas vão na televisão para dizer que esse ano tantas pessoas, X pessoas, vão morrer com câncer, e que tantos vão ter câncer de próstata. E aí vai só aumentando o desespero da população. Tem gente que quando ouve os sintomas, né, de um mal-estar, por exemplo, vou te apresentar hoje os sintomas do infarto. Começa a explicar os sintomas e o camarada aí sentado já começa a sentir os sintomas. É um terror, um negócio absurdo, entendeu? Não ajuda ninguém você. Cara, não, tem que saber reconhecer para correr, para chegar a tempo. Bem, tudo isso para o mundo faz sentido, mas para um cristão não faz. Por quê? Porque o cristão ele tem a fé. A fé do cristão é pautada na palavra, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O cristão, ele aprende cedo, lá no Salmo 29, que Deus preside aos dilúvios, imagina. Aí você diz, mas Franco, às vezes eu não consigo encaixar, não cabe dentro da minha alma, da minha cabeça, essa verdade. Claro que não cabe, porque a fé não provém da alma, a fé está no coração, diz que a gente tem que crer com o coração, com o espírito que você crê. A alma só obedece à fé. Você crê com o coração, confessa com a boca. Você não tem fé na cabeça não cabe essas palavras maravilhosas que a gente vê nas Escrituras. Palavra de fé. Olha, a Bíblia é tão tremenda, que diz o seguinte, que uma pessoa que crê em Jesus, ela não morre, ela dorme.
Ela dorme e dorme com uma promessa de que quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar primeiro, Antes dos vivos serem arrebatados e transformados, se encontrarem com Jesus, essa pessoa que dormiu em Cristo, ela ressuscita primeiro. Ou seja, para o cristão verdadeiro, até a morte é lucro. Alguém disse que a morte de um cristão é a antessala do trono. Você fecha os olhos aqui e acorda com o Senhor lá. Essa é a promessa bíblica. Então, se alguém consegue crer nessa escritura, ele não vai temer, ele não vai andar com medo. Até porque o medo está sempre associado à ausência de Deus. Talvez você que esteja me assistindo aí não saiba disso, mas é isso que fundamenta o medo. O medo se apresenta quando você crê que Deus te abandonou, que você está sozinho, que ninguém está contigo. Por isso que o salmista, que é um salmo bem conhecido, eu sei que a maioria de vocês conhece, Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Salmo 23 diz, não terei medo, não temerei mal algum. E ele explica, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então vê que coisa interessante, olha, tu estás comigo, logo eu não tenho medo. Porque quando tu estás comigo, eu não tenho medo. Quando Deus falava para o povo de Israel, dizendo, não tenha medo, não tenhas medo, ele diz, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Então, a presença de Deus, o amor verdadeiro derramado em nossos corações, como diz Romanos 5,5, ele lança fora todo medo. É um amor maduro, um amor pleno. Ele lança fora todo medo. Então, já que a gente está terminando esse programa que falou sobre o medo, eu queria te deixar aqui uma mensagem para você pensar, refletir. Olha, a presença de Deus na tua vida lança fora todo medo. O amor derramado no teu coração, ele é maior que o medo da tua alma. Pode crer nisso que eu estou te falando. Se você buscar Deus, buscar o Senhor, esse medo vai sair completamente da tua vida. Se alimente do Senhor, se alimente da palavra, se alimente das boas notícias. Se você ficar pregado aí no teu sofá, assistindo má notícia o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, o final da tua vida é medo mesmo. Medo, pavor, terror, tudo isso vai pânico, tudo isso vai hospedar, vai habitar no teu coração. Tudo isso vai ficar hospedado dentro de você, se você se alimentar dessas coisas. Mas se você se alimenta da palavra, do louvor, se você tem contato e busca a Deus, ama a Deus, você vai tirar toda essa coisa ruim da tua vida e vai ficar na presença de Deus sem medo. Ok? Beijão no coração. Até o próximo programa.